Amém. Amém. Glória a Deus, bom estarmos na casa do Senhor, amém? Eu sempre vou repetir, melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Então já ganhamos 1000 dias de bênção só por estarmos aqui nesse sábado de manhã. Pode sentar. Hoje é um dia muito especial e não há coincidência naquilo que acontece na nossa vida. Então nós estamos falando sobre o Deus de obras completas. Então ele começa e ele termina. E também a nossa primeira conferência apostólica. E é muito importante a gente entender o processo de como Deus começa e como ele termina. E como é uma conferência apostólica, eu quero falar sobre constituição apostólica. Então eu vou trazer aqui, obviamente, de uma forma breve, vou acelerar um pouco, talvez algumas passagens bíblicas a gente nem leia, mas vai fazer a menção, a gente conta um pouquinho da história que é, mas algo muito importante. Eu vou falar sobre Davi, da unção à constituição. Então Davi, quando ele foi chamado, era alguém segundo o coração de Deus, mas ele não tinha preparo, não tinha estrutura para ser um grande rei. Mas essa falta, entre aspas, de estrutura, ela foi o quê? Suplementada através da unção. Então ele recebe uma unção, ainda era um pastor de ovelhas, um menino, e dali para frente desencadeia um processo na vida dele, que vai culminar naquilo que a gente chama da constituição pela qual ele recebeu a unção. Ele recebeu a unção de rei. Imagine, 14, 15 anos ele tinha. Você faz os cálculos lá, depois você vai chegar a essa conclusão. 14, 15 anos recebe uma unção de rei. Será que ele falou assim, cadê meu trono? Cadê minha coroa? Mas ela já estava prevista, não naquele tempo, mas no tempo de Deus. Então a unção nada mais é do que algo que é delegado para nós podermos realizar a obra do Senhor, e que traz sobre nós os atributos de Deus. Então, eu vou falar sobre isso hoje, e vamos falar sobre a forma e a maneira que Deus faz sobre a nossa vida, porque a unção não é só do apóstolo. Cada um de nós tem, com toda a certeza, esse manifestar da unção. Alguns são chamados para serem provedores da obra, outros são chamados para serem mestres. Quer dizer, a constituição apostólica ela tem 5, vamos dizer assim, ministérios básicos. Mas existe muito, e a extensão ela é muito grande. Mas uma coisa é certa, todos nós temos que dar vazão para que essa unção se manifeste na nossa vida, porque nós somos chamados com um propósito. Nós vimos essa música falando a respeito de Isaías, quando ele é chamado, e ele fala lá, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e ele vê ali o Senhor, ele é chamado e vai se transformar no maior profeta messiânico, trazer profecias assim claras, objetivas a respeito de Jesus. Quem diria? Alguém totalmente inapto. E conhecendo a história, ele frequentava os reinos, os reis, e tem toda uma estrutura que realmente ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de homens de impuros lábios. Mas o Senhor transformou a vida dele e o transformou como pode e quer transformar a vida de cada um de nós. Então, a unção, o significado técnico. Quem aqui já untou uma forma de bolo? Quem já ouviu isso aqui? Então, o untar, eu vi minha mãe muitas vezes untar, ela pegava margarina, a forma, não tinha essas formas de hoje, que tem todo tecnologia, tudo, mas ela colocava para não grudar o bolo, queimar na forma. Então, o untar era colocar a unção. Então, a untar é colocar o óleo, alguma coisa sobre alguém. E isso era a marca e até o significado. Então, o ato de untar, ungir o seu efeito, mas para nós é investir a pessoa de uma autoridade, por quê? Por consagração, quer dizer, ela vai se tornar, depois daquela unção, vai haver um processo na vida dela para que ela possa atingir essa constituição. E o processo é esse, primeiro a unção e vem a habilitação.
Então, quem aqui tem carta de habilitação? CNH. Tem alguém que tem CNH e não dirige? Aqui? Então, não é. Então, ó, vamos até fazer uma análise nisso. Ela está habilitada, mas ela não usa a CNH dela, concorda? Tudo bem, ela pode não estar habilitada e não querer. Agora, existe o inverso, que são pessoas que não têm carta CNH e dirigem. Estão correndo alto risco ou não? Tem alguém aqui assim? Eu sei, né? Hoje em dia não é tão fácil assim, mas haveria até amigos meus comentam. Eu mesmo comecei a dirigir em São Paulo com 13 anos. 13 anos eu levava minhas irmãs na escola, minhas irmãs mais velhas, voltava e adorava fazer isso toda manhã. Acordava cedinho, 6 da manhã, acordadinho lá. Só que não tinha habilitação. E demorei. Só depois dos 21 é que eu fui tirar a CNH. E sabe quando é que eu tirei? Quando eu bati o carro e não estava habilitado. Então, a habilitação é como um documento, um título que torna alguém capaz de exercer uma atividade. Então é aptidão, capacidade, e no contexto espiritual é um reconhecimento do mundo espiritual, da unção que nós recebemos. Então isso é muito importante. Por isso que muitas vezes, algumas pessoas até falam, meu Deus, parece que depois que eu fui ungido as coisas pioraram. Fala, Jeová, eu sei que você nunca falou, pensou isso, mas vocês imaginem Davi, depois que recebeu a unção, ficou um mar de rosas a vida dele, não teve problema nenhum, mas a realidade é que tudo que foi acontecendo, ele teve nesse processo, para alcançar a habilitação, foi o posicionamento espiritual, diante daquilo que estava acontecendo. E no mundo, todos nós podemos ter aflição, mas nós temos que ter bom ânimo e avançar, a despeito das situações e das dificuldades, porque é assim que vem o reconhecimento, é o poder de resistência. O próprio Senhor Jesus demonstrou isso, porque ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado. Estranho? Vai começar seu ministério, já vai ser tentado pelo diabo? No deserto? Que coisa é essa? Mas a realidade, ele se preparou, ele procedeu bem, e o que ele fez? Jejuou, se preparou espiritualmente para poder resistir, e com a resistência, habilitado, começa a exercer o seu ministério. Aí já vem aí a transformação da água no vinho e tudo aquilo que a gente sabe que foi baseado no quê? Na vitória dele contra o tentador, o diabo. Procedeu bem, se habilitou e usou da unção que estava sobre ele. E usou mesmo, vocês vão ver como Jesus usou. E constituição é a formação, a composição, a estruturação final. Então é a última parte aonde nós vamos ter o quê? Algo que é a constituição nada mais é do que a operacionalização da unção e desse processo para a gente pôr em prática aquilo pelo qual nós somos chamados para realizar. Então algumas curiosidades, né? Então no Oriente Próximo as pessoas usavam óleo para ungir pessoas, normalmente porque tinham características até de proteção de inseto, tinha uma série de situações pelas quais as pessoas se ungiam, colocavam na ferida, tem até bases bíblicas tudo para isso, como cosmético, perfume depois do banho, os óleos, inclusive o óleo sagrado, que é um óleo especial, ele tinha alguns bálsamos, ungüentos, muito caros e preciosos, realmente até perfumes. E para a conservação de cadáveres, você lembra que Nicodemos não quis ir lá para cobrir, né, a própria Maria Madalena, então tem todo um lado também dessa maneira. Em outros casos o óleo era usado para honrar alguém, então alguém que era venerado, um hóspede, era até um sinal de que a pessoa estava se agradando da visita daquele hóspede, alguém honrado, recebia também o óleo, era um bálsamo, um perfume, algo muito precioso. Nós vemos o exemplo, né, de Maria, irmã de Marta, que derrama aquele bálsamo aos pés
de Jesus, algo muito precioso. E no Antigo Testamento, o ungir com óleo era para separação. Significava consagração, santidade, a pessoa é colocada com esse objetivo. Quem já ouviu aquela frase? Como óleo que desce sobre a barba de Arão e desce sobre o seu manto. Então nós percebemos o derramar de um óleo como uma atitude de consagração ali, no caso dele, o sumo sacerdote. E os profetas. Então existem vários profetas que receberam também essa unção. Então isso é importante para a gente ver como exerce não só uma função espiritual, mas era algo do dia a dia, né? Algo também que era colocado no Antigo Testamento. E outra curiosidade é que os hebreus esperavam a vinda de um rei, pertencente à linhagem de Davi, que seria o ungido de Deus, o Messias. Então a palavra Messias, nada mais é do que ungido. É ungido. E a palavra Christos, que vem de Krios, que é unção, é ungido. Então percebemos a importância da unção quando nós reconhecemos que o nosso Senhor e Salvador é um ungido, é um Cristo, é o Messias. Coisas que a gente não avalia e que a religiosidade muitas vezes quer tirar desse mover espiritual, mover apostólico. Porque todos eles receberam essa unção. Então é muito importante a gente entender, porque no final a gente vê que a religiosidade ela quer quebrar padrões, principalmente são padrões que são atos proféticos, usando elementos proféticos. Obviamente a gente não usa de forma mística, mas por exemplo, essa chave, para mim ela tem um contingente profético e eu tomo posse dela. Não é um presente só, é algo referencial profético que eu já recebi para a minha vida, vindo hoje. E que o inimigo muitas vezes quer trazer através da religiosidade, que você descarte esses valores. E Messias, como eu falei, né, em grego Christos, e ungir em grego é a palavra Krio, e ungir em hebraico Meshá. E no lugar grego crisma, né, os católicos têm, eu fui crismado, né, eu nasci num berço católico, né? Mas não, assim, não era praticante, era assim, eventualmente ia. Mas a crisma tinha que fazer, era quando fazia acho que 14 anos. Então a pessoa recebia a crisma, que era um óleo que dava num algodão, punha na cabeça da gente. Alguém aqui foi crismado? Aí tem gente, né? Mais novos, né? Então, mas que é nada mais do que essa característica da unção. Então, a primeira vez que é encontrada a palavra ungir no Velho Testamento é através de Jacó. Então, Jacó, quando ele vai e está naquela fase pior da vida dele, saiu de casa, o irmão querendo matá-lo, abandonou o lar, não tem nada. Ele tem um pouco de óleo que ele derrama, ele faz uma coluna, que era uma prática da época de fazer um altar ao Senhor, era fazer uma coluna também. Ele faz uma coluna e derrama aquele óleo. Isso fica um memorial. Lá no futuro, anos depois, momento que ele está passando também uma situação difícil, trabalhou 14 anos, se dedicou para o sogro, o Labão. Quem já ouviu falar do Labão? Eu diria o lambão, né? Aproveitador. Então, Labão tinha levado toda a prosperidade que era de Jacó. E quando Jacó fala, vou voltar para o meu lar, me dá de volta a minha esposa, meus filhos, tal, que eu vou voltar. Ali o Senhor o visita na madrugada. Eu sou o Deus o qual você ungiu uma coluna. Então veja o valor da coluna e aquilo que ele tinha falado. Porque quando ele ungiu a coluna, ele falou o seguinte, por isso preste atenção no poder da palavra e da unção. Então ele fala assim, se o Senhor for comigo e me der pão para que eu coma, de maneira que eu vá e volte, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que eu conquistar, certamente eu darei o dízimo. Não foi isso que ele falou? Então, até o momento que ele colocou e ligou no mundo espiritual, tudo para o futuro. Deus vai ser Deus dele lá no futuro. Deus vai ser dele quando ele pensar em voltar. E o dia que ele fala, vou voltar, a unção estava ali atuante. E ali naquele momento o anjo visita e falou, você não vai voltar de mãos vazias não. Eu vou trazer de volta tudo que te foi tirado. E aí
começa todo um processo de restituição e o transforma de Jacó em Israel. Então é muito importante, séria, a unção, e ela também é uma marca que é ligada no mundo espiritual, de tal forma que você pode ter certeza, Deus nunca vai esquecer, você está marcado com óleo. É um diferencial na tua vida, bem? E a importância e a solenidade. Então, em primeiro lugar, o azeite santo, está aí a passagem, depois, se vocês quiserem ver, eu vou até deixar passar. Eu aprendi uma coisa, o que a gente recebe de Deus, a gente deve distribuir. Então eu vou deixar essa apresentação com o pastor Márcio, se alguém quiser depois, pode fazer uso dela. Então, em primeiro lugar, o azeite, ele tinha um propósito espiritual. Eu e a minha esposa, nós tivemos o prazer, uma época que nós estávamos falando sobre Jacó, tudo, e o apóstolo nos enviou, nós dois, para Israel, ficamos lá uma semana inteira, para pegar todos os óleos que compunham o azeite santo, o óleo da unção, e foi assim, um mover muito, muito especial. Minha esposa, ela faz isso, ela tem essa prática de fazer o óleo da unção, é um chamado dela. E nós fomos para lá e foi assim incrível, nós conseguimos encontrar cada um dos componentes na Terra Santa. Então foi um tempo assim muito, muito sério, muito importante. Em segundo lugar, pela importância da autoridade que a unção nos delega. Então, quando ele recebeu, Davi, a unção para ser rei, ia vir todo o processo, mas ele ia alcançar a autoridade que Deus havia dado para ele. Em terceiro lugar, pelo efeito produzido na pessoa, porque a pessoa é transformada em algo diferente. É algo que é difícil de nós entendermos, mas uma realidade. Porque o que poderia acontecer? Davi era um dos 8 filhos de Jessé, o mais novo, ia continuar, você devia ter sido, iria ser um grande pastor, porque não era brincadeira as qualidades dele, mas aquelas qualidades dele não iam permitir que ele alcançasse a extensão do que Deus havia trazido para ele, que era ser rei, e não rei, o rei de Israel, O rei Davi até hoje, ele é muito conhecido. E o que é unção então? Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a gente vê aqui o efeito da unção é o quê? É através da delegação dos dons do Espírito Santo e o quê? Virtude, dom, poder. Então os atributos que procedem e são de Deus que você não poderia, a unção traz sobre a tua vida. Amém? Agora, o que fala? Aí é que entra a habilitação, porque a habilitação nós vamos entrar aqui. Deixa eu ver se eu... aqui. Ela entrar aqui, andou fazendo o quê? Bem e curando. Propósito. Não adianta achar que vai ter a unção sobre a tua cabeça e de repente você não tiver os propósitos, são os propósitos de Deus. E por isso que ele vai e conclui aquilo que era o propósito do chamado dele. E a unção é a testificação de algo que é planejado por Deus lá nos céus e delegado a nós aqui na terra. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque alguns rejeitam, alguns têm outras coisas melhores para fazer, entre aspas. Mas quando nós entendemos que a unção e aquilo que se manifesta na nossa vida é o que vai nos dar os atributos para que as demais coisas elas sejam feitas melhor ainda. Eu falo isso porque eu sei, eu fui empresário e sei o fruto da unção. Minha estamparia chamava Estamparia Renascer. E quando o nosso líder, o apóstolo, fala que ele levou 12 para morar na casa dele, só que de repente chegou uma família inteira. Quem já ouviu falar do Jadão, que era do Catisbané? Então, imagina a familhinha dele. Jadão, a pastora Ruth e os 2 irmãozinhos. O irmão mais novo, que ele tinha na época 14 anos, ele era mais alto do que eu e assim, fortão. Então eram 4. Morreu, era um pastor, um homem de Deus, e agora uma viúva e 3 filhos. E nós o recebemos da estamparia, a parte de cima da estamparia ficou lá para morar. Bom, 25, não eram mais só 12 mais os 4, foram 25, foi juntando. Então, o que havia? Havia um propósito
E havia evidência da realização. Ali era a minha primeira estamparia minha, pessoal, pois Deus me deu a condição de adquirir uma segunda, que era do meu principal concorrente aqui em São Paulo. E por fim, um médico, Bispo Douglas, médico pediatra. Ele quis se envolver, porque estamparia era algo que era rentável, tudo na época. Ele quis se envolver. Precisa dizer que não deu certo, né? Médico, estamparia. E aí eu arrendei a terceira, que ele fez dentro do terreno, que era o terreno do sogro dele, e uma estamparia até boa, tudo. E aí então aí eu tive essas três, condição de ter três. Por quê? Algo havia de propósito de Deus para que eu pudesse dar continuidade. Então, a unção é a testificação de algo que é planejado por Deus. Quer dizer, como eu falei, muitos são chamados. Tem gente que não quer. Nós recebemos e por isso estamos num sábado de sol na casa do Senhor. Amém? Teremos muitos outros abençoados por aí. E a capacitação através de seus atributos delegados por Deus para executarmos tarefas espirituais. Porém, junto com as espirituais, obviamente que vêm as naturais. Então a Bíblia fala que o diácono que exerce bem o seu chamado alcança proeminência. E o que é proeminência? É crescimento. Sua eminência, o Papa. Quem já ouviu falar da eminência? Proeminência é crescimento. Eminência é o mais alto nível. Então, o diácono que exerce bem o seu chamado, faz uso da sua unção para ajudar a igreja, ele vai crescer no seu ambiente de trabalho, vai ser o diferencial para a vida dele. Porque Deus não fala assim, ó, eu vou te dar uma unção, sabedoria, conhecimento para usar na igreja. Lá você se vira. Obviamente que não. Vem sobre nós e ela se manifesta aonde a gente estiver. E o nosso comportamento perante Deus é que habilita o manifestar da unção em nossas vidas. Então, é a maneira que você recebe e se posiciona que vai te habilitar para que você alcance. Então, tem pessoas que foram ungidas, mas se esvaziaram, extinguiram essa unção, como foi o caso de Saul. Porque Davi não vem ocupar o lugar do antigo rei, e o antigo rei tinha recebido uma unção do mesmo profeta, Samuel. Foi o primeiro. E entre os homens de Israel, ele se destacava, Saul, de todos os homens. E até num primeiro momento, Saul foi alguém bem sucedido. Saul passa por um processo assim, profético. Ele profetiza entre o momento em que estavam profetizando. O profeta fala que iria mudar a vida dele. Fala uma série de coisas que a hora que ele virou, tudo aquilo foi acontecendo. Só que de repente, infelizmente, quando ele teve que fazer bom uso da unção, nós conhecemos, ele se esvazia da unção. Unção se perde? Não. Dons são irrevogáveis. Porém, você pode esvaziá-la. Porque se é a manifestação do Espírito Santo, você não valoriza isso, de repente aquilo vai se esvaziar. Por isso que a gente vê, muitas vezes, estava até entristecido, de saber que uma pessoa que nós conhecemos no passado, que foi um bispo, e que de repente hoje anda pelas ruas. É uma loucura isso. Alguém que recebeu uma unção, além de não pôr em prática, simplesmente rejeitou. E o diabo não brinca. Ele vem roubar, matar e destruir. O que nos cobre e protege é a nossa unção. Então, inclusive a respeito de Saul, a gente percebe que ele passa por um processo, ele despreza aquele que havia ungido ele atravessa, ele vai além daquilo que ele deveria de fazer, desprezando aquele que o ungiu. E é muito importante, em relação à unção, respeitar a unção de quem está sobre você. É muito sério. Mundo espiritual é terrível nesse contexto. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, que tem, hoje até meu caso, eu já fui bispo nacional. Só que hoje eu tenho um bispo bem mais jovem, que é meu bispo estadual. É o bispo Klinger. E eu sou totalmente submisso a ele. E o incrível é o quanto ele me respeita.
Então eu não firo essa autoridade espiritual que está sobre mim. Eu poderia usar, não, eu sou o bispo G, estou desde o começo nessa obra. Oi? Fui o primeiro. Eu tenho nome aqui. Não, eu tenho nome aqui, mas eu prefiro ter nome no mundo espiritual. Amém? Essa é a realidade. E houve um momento também muito engraçado. Hoje meu filho, o bispo Dani, está morando nos Estados Unidos. Mas houve um momento que ele era o bispo nacional. Meu filho, bispo nacional. E aí, como é que eu vivo? Da mesma forma. Recebia aquilo que era a autoridade dele. Ah, mas eu não concordo com isso. Então, você não concorda? Não concorde. Ore com a cabeça dele. Amém? E não discorde. O problema não é não concordar, o problema é discordar. Esse é o perigo. Porque você pode não concordar com muitas coisas, muitas vezes você não entende o processo que está acontecendo e de repente faz teu julgamento e rejeita. Então esse processo de obediência, submissão é estar debaixo de uma missão. Isso é muito sério no mundo espiritual. E as pessoas às vezes negligenciam. Então a unção diferencia-nos dos homens comuns. Mas para desenvolvermos esse poder espiritual através da unção é preciso uma entrega sem restrição. Davi pôs restrição? Não, ele falou, até aqui eu vou. Quando ele viu o gigante, ele falou, estou fora. Chegou o meu limite. O que ele falou? Ah, você vem a mim com espada? Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está infamando. E foi para cima dele. E o venceu. Então veja que a unção nos habilita a vencer estruturas maiores do que a nossa. E até mais bem preparadas, mais estruturadas. Então a gente vê. Agora, Davi, quando viu o gigante, ele já ficou com medo? Não. Ele tomou um posicionamento espiritual de buscar defender a unção e o Deus que o ungiu. E nós temos que ter esse sentimento. Não só da unção que recebemos, mas o Deus que nos ungiu. E ele vai lá no nome do Senhor e vence. E a exemplo de João Batista, né, o apóstolo Paulo, largaram tudo pelo envio. Tudo. O apóstolo Paulo é a marca muito clara a respeito disso. Passou por sofrimento? Passou. Né, nós vemos um outro apóstolo, que é o apóstolo Barnabé, não vai passar pelas situações difíceis dele. Tinha um coração diferente. Tinha um sentimento. Você está dizendo, não, estou falando do que é a palavra de Deus. Deus falou para ele, falou para Ananias, vai longe, porque esse é um vaso escolhido por mim para sofrer. Ele próprio sabia que ele tinha um coração meio duro. Há um momento na vida da unção que eles receberam como apóstolos, que ele negligencia, ele falou, não quero mais esse tal de João Marcos com a gente. Primeira viagem, no meio da viagem, o João Marcos resolve ir embora. Sobrinho de Barnabé. Quem é Barnabé? Barnabé, José das Consolações. Ó o Consolador. E aí o que acontece? Quando eles vão para a segunda viagem, Barnabé fala, João Marcos vai. A Bíblia fala que houve uma divisão, uma dissensão tão grande, que Barnabé não quis ir com Paulo. Aí Paulo vai com Silas, e vai para um outro caminho, e Barnabé continua apoiando João Marcos. Quem já ouviu falar de João Marcos aqui? Você ouviu falar, você já leu João Marcos sem mais saber. Primeiro evangelho escrito da Bíblia foi o evangelho de Marcos. Não é o de Mateus, não. É o de Marcos. Sabe que Marcos é esse? É aquele que Paulo não queria mais caminhar com ele. E um dia, o apóstolo Paulo fala, todos me abandonaram, Demas foi para o primeiro século, tal foi para lá, manda-me Marcos, porque me é muito importante. Ô Paulo, quem diria? Quem diria? Agora imagina se Barnabé faz da mesma forma que Paulo. Você é imaturo, você é um menino. Era um menino. Era imaturo, mas era alguém que
que estava sendo trabalhado e preparado para o Espírito Santo. Deus tem a maneira de fazer com cada um. Ninguém nunca imaginou que Marcos seria o João Marcos, que iria escrever na ótica do apóstolo Pedro. Ali está a ótica do apóstolo Pedro no livro de Marcos, porque Pedro não sabia escrever. Então, em nome de Jesus, não negligencie a unção e nem negligencie os ungidos. Amém? Porque às vezes tem alguém que é ungido e que não tem tua capacidade, não tem os teus valores financeiros, não tem a tua inteligência, mas tem o mais importante, que é a unção. Eu até lembro, né? Talvez eu não consiga hoje terminar tudo, mas nós vamos até um determinado tempo. Eu lembro uma vez que eu estava numa situação assim, espiritualmente muito boa, tudo adequado e tal, e eu tive um sonho espiritual. E nesse sonho eu tinha um carro bem assim clássico, ele era dourado assim, aquele ouro velho bonito tal. Tinha algumas sujeirinhas no painel, eu estava limpando, aí chegou um outro bispo nosso chamado Bispo Christian. E o apóstolo vem e fala para mim assim, pega essa massa de polir, dá uma polida no teu carro. E eu falei, não preciso, tá bom assim. E aí ele foi e deu para o Bispo Cristo. E o Bispo Cristo tinha um Fusca. E de repente, ele passa aquela massa de polir no Fusca dele, que aquilo ficou tão reluzente, brilhante, que eu não conseguia nem olhar de tão maravilhoso que ficou. E era Deus me falando, não presta atenção, olha, mais importante não é a tua qualidade não, querido, é a unção. E a gente vê depois o próprio Bispo Cristo que aceitou Jesus comigo. Ele vai depois desenvolvendo, crescendo, uma pessoa que cresceu muito ministerialmente a despeito de algumas limitações, as quais eu não tinha. Mas Deus me mostrou ali algo muito importante. Então a unção é algo muito importante na nossa vida, amém? Como a manifestação do poder delegado pela unção, nós vamos além do possível. Já comentei sobre isso, né? João 14:2, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará obras o quê? Maiores, porque eu vou para o Pai. Quer dizer, é alguém intercedendo por você sobre a tua unção, e o Espírito Santo na tua vida vai levar a você realizar coisas maiores até do que o próprio Senhor Jesus. Palavra que nós cremos e vamos realizar. Característica da unção: permanece, ninguém pode tirar. Segundo, nos ensina a respeito de todas as coisas. E terceiro, quebra o jugo. Então, essas duas passagens são as passagens bíblicas que falam a respeito dessa característica. Quer dizer, nos ensina a respeito daquilo que nós não sabemos, permanece porque ninguém pode tirar, e quebra o jugo. O que é o jugo? O jugo são as nossas deformações, medos, circunstâncias pessoais, limites que nós temos, às vezes de conhecimento, que de repente a unção vai te estimulando a buscar coisas mais elevadas para cumprir o propósito de Deus. E unção é a delegação dos atributos de Deus, a habilitação, o reconhecimento, o aval do mundo espiritual. A habilitação é isso, o mundo espiritual te reconhece, porque tem gente que não é reconhecido no mundo espiritual. E a constituição, que é o alcance pleno, total, prático, amém? É prático, espiritual, de uma formação apostólica, gerado através de um aperfeiçoamento dado pela habilitação espiritual, é a unção operacionalizada. Então, existem leis espirituais estabelecidas e não podemos simplesmente ignorar. Então, se há alguma coisa que o mundo espiritual é regido, é por leis espirituais. E nós não podemos de maneira nenhuma transgredir. E o que é a habilitação, como chegar a ela? É recebendo bem o envio, a unção, é poder em prática essa unção, se habilitando para alcançar o nível maior da unção recebida. Então é histórico da nossa vida com Deus, quando nos entregamos e renunciamos à nossa vida, e para que Cristo viva em nós. Então veja o que é ou não reconhecimento. Quem já ouviu essa passagem dos exorcistas ambulantes? Bom, exorcista ambulante e filhos de sumos sacerdotes. Tinham reconhecimento do mundo espiritual? Tinham, não tenha dúvida. Ninguém é exorcista ambulante, anda com mais 3 irmãos que são exorcista ambulante, se não tem habilitação. Só que chegou um momento que eles vão bater de frente com uma casta espiritual
que os 7 vão sair apanhando pelado. A pior vergonha para sacerdote era mostrar o bumbum. Estou brincando, é sério. Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando o sacerdote subisse a escada não podia ter ninguém embaixo. E era uma vergonha, né? Então imagina 7 filhos de sacerdote correndo pelado, um endemoniado. E olha, respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, quem é ele? Não eram reconhecidos no mundo espiritual por aquela casa. Apanharam, saíram correndo, nus. Foi a maior confusão, porque não tinham habilitação no mundo espiritual. Amém? E exemplo de processo da unção à constituição. O rei Davi, quem ele era antes do envio? Pastor de ovelhas. E depois da unção, recebeu os atributos espirituais de guerreiro, de salmista, músico. Ele já era um músico, mas ele vai se tornar um salmista. Quantos salmos de Davi a gente não lê? São muitos. Um estrategista vai se tornar um general, vai se tornar um político, porque como rei depois ele se torna um político brilhante, fazendo acordos políticos importantíssimos, e um rei. Então, como é que ele recebeu e habilitou e potencializou e fez com que essa unção trouxesse a constituição? Pondo em prática os atributos espirituais vindos de Deus. Ele nunca recuou diante de nada. Ele sempre avançou. Essa é a marca de Davi. Não tinha dinheiro, estava na caverna de Adulão. Tem uma hora que o filho dele, Absalão, se rebela contra ele. Olha que incrível. É o momento que ele sabe que Absalão está poderoso, o irmão mais velho que se insurgiu, e que ele sai correndo de Jerusalém para que Absalão não atacasse Jerusalém, para proteger Jerusalém. E ele fala assim: leva a arca e põe lá em Jerusalém, que a arca estava com ele. Põe para que não aconteça nada com ela. Eu vou para o deserto, eles vão vir atrás de mim. Olha que pensamento. E aí ele vai para o deserto, lá no deserto recebe todo o mantimento que precisa e o apoio de 10.000 homens, e dali começa todo o processo dele voltar a ser o rei que ele era. E ele aproveitou as oportunidades, crendo que a luta poderia vir de Deus. Já pensou nós, pastores de ovelhas? Senhor, por que no rebanho do vizinho vem raposa, vem coiote, e no meu vem leão, vem urso? Por que meu vizinho não passa essas lutas e eu passo? Fala, Jeová. Por que fulano não vive isso, eu vivo? Então, havia para ele algo diferente. Ele não ia lutar com o leão e com o urso? Ia. Ele lutou e venceu. Só que a esfera era maior. Eram gigantes e o pior, Saul. Saul era pior do que o gigante. Ninguém imaginava que vai se tornar uma maior dificuldade. E vê, em relação a Saul, qual o diferencial de Deus? Unção. Para ele se aproximar de Saul, que era rei na época, o que acontecia? Deus põe um espírito maligno em Saul. Olha que loucura. Deus usa o que ele quiser. Quando ele quer que se manifeste a unção dele, em proveito daquilo que é o bem, ele vai fazer. Aí põe um espírito maligno que só saía quando Davi tocava a harpa. Então vinha alguém lá de um local: sai, não sai. Sai, não sai. Aí vinha Davi, embora o demônio. Só ia por quê? Porque Deus, através da unção, o estava habilitando, trazendo reconhecimento. Esse aqui é o meu filho ungido, só vai sair esse demônio. Começa a criar dependência dele, Saul. Você vai depender dele, porque ele vai ocupar o teu lugar. E foi esse o processo que realmente aconteceu. O homem segundo o coração de Deus. E deixando seu lugar de conforto para morar com Saul. Ele era o filho mais novo, um pai que a gente percebe que era uma bênção, né, Jessé, mas ele deixa o lugar de conforto da casa dele para ir ao palácio morar com
Desculpa, né? Num momento endemoniado, viu um demônio. Só saía quando ele tocava. Então, ele deixa o lugar de conforto. Às vezes, nós deixamos o nosso lugar de conforto, mas pode ter certeza, Deus tem algo melhor. Não tenha dúvida que reino de Deus não tem perda. Reino de Deus tem semeadura. Amém? Semeadura. Davi deixa o conforto dele e depois ele vai receber a cidade de Jerusalém. Reino de Deus não tem perda, é semeadura. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. E recebeu a delegação e habilitação do futuro rei. Era Jonatas, filho do rei Saul. Ele vai trazer habilitação. De repente, Jonatas se afeiçoa a Davi, se torna amigo dele, faz aliança com ele, é o futuro rei. E ele, como rei, futuro rei, o que ele faz? Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Até esse sentimento que veio por parte de Jonatas fazia parte da unção de Deus. Então, se for necessário, a Bíblia diz assim, que o coração dos reis são como as muitas águas, mas o Senhor as inclina da maneira que Ele quiser. E aqui nós vemos a inclinação de Jonatas para delegar sobre ele uma série de coisas que iriam habilitar espiritualmente. Olha que interessante. Desposou-te, Jonas, da capa que vestia, capa de um futuro rei, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre as tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Então vocês estão vendo o processo? Ele recebe a indumentária do próprio rei, filho de Saul, Jonatas. E o que representava isso espiritualmente? A capa, o manto de um soberano. A armadura, proteção, cobertura. A espada, poder de guerra. Arco, proteção e até ataque à distância. E cinto, firmeza para a guerra. Então, nós vemos todo nessa passagem, você pode reparar que tudo isso vai acontecer daquela unção que é delegada, ele vai receber isso. Você pode ler a história de Davi, tudo isso que foi colocado, ele vai exercer. E também ele recebe a habilitação por parte da filha do rei, Mical. Então, ele poderia ser rei, Jessé de família real? Não. Mas ele se tornando genro do rei, ele poderia ser rei. Agora está pertencente à família. Então, mais uma habilitação. O filho de Saul delega tudo para ele. Inclusive fala, eu quero ser segundo quando você for rei. Jonatas fala isso. Eu vou ser segundo quando você for rei. Querendo dizer, eu estou mesmo já delegando para você a autoridade do reino. E ela, no caso, sendo esposa, vai fazer com que Davi seja o quê? Vinculado naquela estrutura familiar de rei. Então aqui, nem vou ler muito, né, que já depois pode ler com mais calma. E então ele casou-se com a princesa, que era filha do rei. Ele venceu os desafios contra os filisteus para poder casar. Lembram que Saul dá um desafio para eles? Os prepúcios e ele dá o dobro. Olha a unção dobrada aí. E foi reconhecido como oponente por próprio Saul. Saul começa a reconhecer, opa, isso daqui não é brincadeira não. E foi salvo por ela. Ela esconde, ele vai embora, ela coloca lá, olha quem era a filha de Saul, e Saul onde estava indo. Tem um ídolo, que é chamado ídolo familiar, poste-ídolo, que ela coloca, deixando lá transparecer que era Davi na cama. E aí vem Saul para matá-lo e encontra o ídolo do lar. Espera um pouco, ela não é filha de Saul, Saul não é rei de Israel, como é que ela tem o ídolo? Então vejam que já na família de Saul já está enveredando para se distanciar de Deus, não tem mais o coração fiel que deveria ter. Então é também um processo de esvaziamento da unção. Então ele recebe a habilitação por parte dos sacerdotes,
Lembra que ele vai lá, busca 5 pães, lembram? Ele pega ali os 5 pães, pega a estola sacerdotal, junto com alguém que vai caminhar com ele, e pega a espada de Golias. Que quando ele venceu Golias, matou Golias com aquela espada e entregou no altar do Senhor a espada. Também não ia nem servir para ele, acho que tinha quase a altura dele a espada. Agora, Davi pode usá-la. Então veja que ele recebe habilitação através desses sacerdotes. Então, no momento da necessidade que ele passou, recebeu o pão do sacerdote, teve de volta a espada de Golias, poderia usá-la, pois já estava habilitado e constituído como guerreiro agora. Deus trouxe de volta algo no tempo certo. Nunca reclame de perda. Há tempo para todas as coisas. Há o momento certo que a restituição vem, e ela vem no momento que vai estar preparado e que obviamente vai ter um objetivo para a tua vida. Fique em paz. Ah, mas eu já semeei tanto. Amém. Não tem perda. Vai ter o momento da colheita, em nome de Jesus. Glória a Deus. E quando ele vai lá onde estão os sacerdotes, a espada estava profeticamente junto com a estola sacerdotal. Então veja, não há coincidência. E quando ele vai embora, ele se une a um outro sacerdote que leva a estola sacerdotal, e agora ele tem a direção de Deus aonde ele for. Está lá a estola sacerdotal e o filho do sacerdote, que vai junto com ele, aonde ele vai, ele pede direção de Deus e Deus o responde. Você vê que ele não transgrediu. Você lembra que Saul transgrediu e ele fez o sacrifício? Até isso Deus preparou. Ele não queria agir como sacerdote. Deus manda um sacerdote para ele. E veio Abiatar, né, que é esse sacerdote que eu falei, que depois para acompanhá-lo junto com a estola sacerdotal. E aqui fala a respeito disso, né? Aí, aqui também, depois vocês leem, não tem problema. Então ele recebe depois a habilitação diante do próprio rei. Deixa eu ver como é que eu estou ainda. Mais 5 minutos. Tá, mais 5 minutos, mas eu vou cortar bem. Então ele recebe a habilitação diante do próprio rei Saul, que vai reconhecer que ele vai ser um excelente rei e que vai ser melhor do que ele. Imagina o concorrente falar isso. Agora, por quê? Por causa das atitudes espirituais de Davi. Então, veja que ele vai entrar, vou só resumir para vocês, Davi está sendo perseguido por Saul. Está com todo o exército, os homens poderosos, a guarda real, que era a guarda poderosa de Saul, e Davi vai se esconder dentro de uma caverna. E naquela caverna que ele se esconde lá com os seus homens, eram poucos naquele momento, entra Saul para aliviar o ventre, fazer cocô. Agora eu estava pensando, né? Você tem uma caverna, tem alguém entrando, tem alguém lá no fundo. Imagina a silhueta que Davi viu lá do fundo de Saul, porque pelo que a gente vê, estava pertinho dele, porque o manto do rei ficou às mãos de Davi. E Davi, ali, tinha um que era primo de Davi, que era louquinho para arrancar a cabeça de todo mundo. E aí ele fala assim, Abisag ele chamava. Ô Davi, Deus entregou o teu inimigo na mão. Deixa eu arrancar a cabeça dele um pouquinho, vai. Aí ele fala, tá louco, você não sabe o que você está falando, eu não vou tocar no ungido de Deus. Ele tinha razão, ele tinha um porquê, mas ele não tinha a habilitação espiritual, porque havia um rei, ungido de Deus, errado, certo, não interessa. E ao invés dele matar, ele corta um pedaço do manto. E o temor da unção que foi delegada por Deus sobre Saul era tão grande, que ele treme quando ele corta o manto. Então veja a visão e a importância que Davi dava à autoridade espiritual, e aquilo que era uma constituição espiritual. E aí ele furtivamente corta a orla do monte. E aí, depois que ele sai de lá, ele fala, olha pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver cortado a orla do teu manto sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida,
para me atirares. Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti. Olha a consciência dele. Ele falou, prefiro a justiça de Deus do que eu tomar uma atitude eu pessoal. Agora, pois tenho certeza, ele falando, Saúl depois, versículo 20. Agora, pois tenho certeza que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. É o próprio opositor ligando no mundo espiritual, habilitando a Davi a ser rei e um excelente rei. Agora, o que levou ele? Obviamente a circunstância. Você acha coincidência na caverna que ele entra e o outro entra para fazer as necessidades? Não tem coincidência. Amém? Tem propósitos. Tem propósitos. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Ainda que os propósitos de Deus, naquele momento, possa cheirar mal, não ser um momento oportuno, de repente ver uma silhueta estranha, mas fazia parte e ele entendeu como agir ali. Então, ele cortou o manto de Saul ao invés de ir contra o ungido, era manto de rei, símbolo da soberania. A sua reverência diante do rei fez o ato profético, teve reconhecimento da sua constituição espiritual através do próprio Saul. E a própria boca do rei Saul declarou a soberania dele. Amém? E a outro momento, eu vou explicar rápido para terminar, é o momento que ele vai, Davi e os seus homens entram onde estão o exército de Saul. Deus põe no coração dele, entra lá. E eles estavam dormindo, tinha guardas, tudo, mas eles vão aonde está o rei Saul. E ele vai e pega a bilha de água e a lança, que era do rei Saul, e leva embora. E mais para frente ele sobe no local e fala, Saul, olha eu aqui de novo. A ocasião é outra. Eu poderia ter te matado, tua lança está aqui, ó. E eu trouxe a tua bilha de água para você ver. Agora, deixa eu falar uma coisa. O teu general é digno de morte, porque não protegeu o rei. Então, ele liga no mundo espiritual a principal oposição que ele vai ter posteriormente, que é um chamado general Abner, que vai se levantar contra ele, inclusive no futuro. E ali, obviamente orientando pelo Senhor, ele já está o quê? Ligando no mundo espiritual, e a gente percebe que ali estavam também elementos proféticos, né? E aqui, então Saul disse no final de tudo isso, bendito sejas tu, meu filho Davi. Olha ele ligando no mundo espiritual. Pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Então veja que agora já está ligando que já em outras guerras que Davi tiver, Deus vai o quê? Fazê-lo prevalecer, vencer. E vencer inclusive o general Abner, que ele vai ter um conflito sério depois. E Abner vai ser morto. Contra a vontade de Davi, mas ele vai ser morto por um outro general de Davi. Então a lança, símbolo de armas de um exército. Então ele confrontou o general Abner, que veio a servi-lo, sentenciou Abner e se cumpriu. A bilha, símbolo de provisão. A partir desse momento, Davi não passou mais falta de provisão. Foi reconhecido pelo adversário e concorrente, o rei Saul. A boca do rei declarou mais uma vez a vitória de Davi. E o processo totalmente inverso de Saul. Ele foi ungido em má fase e prosperou, como eu falei, estava procurando as jumentas do pai, sem dinheiro, numa pindaíba, e Deus muda totalmente a sorte dele. Saul foi cheio do espírito de profecia, profetizou, foi transformado em outro homem, comeu entre os grandes da terra, tudo isso aconteceu. Só que foi desabilitado, esvaziou a unção, transgrediu com um sacrifício que não era devido, não cumpriu com a ordem do profeta em relação a um oponente chamado Agag, não reconhecia suas falhas e culpava os outros por elas.
Transgrediu de novo agora com uma feiticeira, vai procurar a ajuda de uma feiticeira, aceitou a sentença de morte por parte de demônios. Quem conhece a história sabe bem. E morreu na mão de uma amalequita. Então, o rei Agag, que foi preservado por ele, que Deus deu uma ordem, mate todos os amalequitas. Ele desobedeceu e manteve o rei Agag. Olha que loucura, ele vai morrer na mão de uma amalequita. Então veja o esvaziamento da unção do rei Saul. Então a morte de Saul liberaria tudo o que faltava, porque ele ainda era ungido, ele veio a morrer na mão desse amalequita. E sabe o que Davi faz? Mata o amalequita. Fala assim, você feriu o ungido de Deus e matou o amalequita. E ele vence o exército de Saul, faz aliança com Abner, ex-general de Saul, traz Mical de volta, que era a antiga esposa, e Joabe vinga o irmão e mata Abner. Até aquela palavra se cumpriu. Falou, você não é digno de vencer. Olha o que é o poder de Deus na boca de um ungido. Nós temos que tomar muito cuidado. E a habilitação final para o rei Davi é ungido pelo povo de Judá e depois por todo o povo em Israel. Primeiro em Hebrom e depois ele vai para Jerusalém. Conquista Jerusalém, que era inconquistável até aquele tempo, ninguém nunca havia conquistado. Recebe o reconhecimento de Irão, que era um grande rei fenício, que os fenícios eram os mais arrojados daquela região e mais ricos. E ele recebe esse reconhecimento e derrota definitivamente os filisteus, que nunca mais entraram em Israel. E leva a arca para Jerusalém. Então a gente vê aí tudo que foi feito por ele, e a constituição final, olha o que Deus fala. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Desculpe. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houveste juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E esse descendente quem é? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é só Salomão, não. É aqui a palavra profética. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Vamos ficar de pé. Amém? Então ele alcança a constituição final, e que hoje, cada um de nós que veio, nós estamos na primeira conferência apostólica que foi estabelecida, e que nós possamos entender o valor disso, a unção, porque essa obra é uma obra que começa na nossa vida e vai muito à frente, em nome de Jesus. Amém? Queria chamar agora o Bispo Márcio.